Na igreja de onde eu saí, eu cresci lá, eu era pequena, né? Então, todo mundo conhecia a história, e exatamente eu saí da igreja quando ele ia ser, ele foi disciplinado. Mas ele, como a gente era muito destaque de liderança da área de ministérios, eu pensei, como assim? Eu não estou disciplinada, eu estou lá na frente. Esse domingo que vem ele está lá na plateia, e eu sabe? Então eu falei, vão perguntar. Eu evitei, quer dizer, você não evita, né? Você pensa que evita, porque a coisa rola, não tem comentários, a fofoca, né? A fofoca rola. Então, e também porque a gente era muito conhecido, né? Até quem não era membro da igreja, ou que era recente membro, conhecia a gente. Então, para evitar de ele ser assim, se envergonhar, sei lá, se sentir envergonhado, eu falei, vamos procurar algum lugar. E eu procurei várias igrejas. Eu fui a vários lugares antes de ir para o Raízes. Eu cheguei em alguma igreja que nós entramos, saímos, ninguém cumprimentou a gente. Eu falei, como a gente vai ficar aqui? Eu desse tamanho, ninguém me viu. Então, assim, a gente foi. Teve uma outra que era maravilhosa, assim, o pastor pregava, mas não tinha ensino infantil. Falei, não, então, cada igreja. E aí, quando eu caí no Raízes, era a palavra, o louvor, o acolhimento, acolheram a gente sem conhecer, enfim. Quando eu fui para lá, nós fomos para lá, nós ficamos 2 anos e meio frequentando a igreja. A gente formou um coral adulto, então a gente teve aconselhamento, as pessoas já conheciam a gente. Então eu penso assim, que quando tudo aconteceu, as pessoas já achavam que ia acontecer alguma coisa que não ia durar mesmo, porque a gente já estava fazendo aconselhamento. Só que assim, eu fui para uma igreja que tinha quase 600 membros, então eu não conhecia todo mundo, nem todo mundo me conhecia, e aquele grupo que você mais frequenta, que era mais o Ministério de Louvor, então ali todo mundo sabia, e eu falei com os pastores, eles deixaram à vontade, mas quando houve a separação, eu tive aconselhamento de um dos pastores para não ficar falando muito, assim, muitos detalhes, né, para muita gente, para vítima, né, para desabafar. Ele falou assim, porque Deus está trabalhando na vida dele. Aí você espalha, esse foi o conselho que eu recebi, você espalha e as pessoas ficam com essa ideia e depois elas não vão entender quando restaurar. Então eu falei, é verdade, ele tem razão. Caiu bem esse conselho na época para mim. Depois passou um tempo, eu falei, mas ele não está preocupado em escândalo, porque ele posta coisas. Eu falei, eu vou deixar rolar. Se perguntar, falo sim, mas demorei um bom tempo para isso. No começo eu quis ficar discreta, que você não consegue segurar comentários, você não consegue, não me importei, não era isso para mim o foco. Eu não me importava com o que as pessoas pudessem achar, eu tinha consideração, respeito, mas não me importava. Eu me importava com o meu filho. Se o meu filho ia ser atingido, nunca foi, nunca ninguém... Entre as crianças havia uma certa ingenuidade maravilhosa, pais não falavam, eu falei, os pais lá eram mais maduros, mais soltos, mais à vontade, mais de discutir, então realmente eu não tive... Foi maravilhoso para mim. E se aconteceu, eu não soube. Foi bem oculto.